Você lembra da história do sergipano de 14 anos que, ainda cursando o primeiro ano do ensino médio, passou em 7º lugar em medicina? Pois é, o jovem Vitor Teles, ele ganhou destaque nacional com essa história que é de impressionar. Hoje, aos 20 anos, ele já está se encaminhando aí para o finalzinho do curso, mas já encarou grandes desafios. Um deles, inclusive, foi a participação no programa Brasil Conta Comigo do governo federal, onde atuou por 20 semanas exclusivamente na linha de frente contra a Covid-19. Entre atendimentos, altas, prescrições e outras atividades, claro, supervisionadas, Vitor teve a experiência também do intervalo médico do internato médico da Universidade Federal de Sergipe, e é por isso que a gente vai conversar com ele através de videochamada para saber mais sobre tantas vivências com pouca idade, né? E uma imagem que impressionou aí também a internet por ele ser tão jovem, né? Aí já se preparando para deixar a universidade. E o Vitor, ele, gente, já recebeu a vacina. Linha de frente, muito oportuno falar, né? Que você tão jovem e tão responsável, um momento como esse, o que é que significa para você, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com a senhora, viu? Grande prazer mesmo, de coração. E muita alegria, só agradecer pela honra mesmo de ter finalmente tomado a 2ª dose da vacina. Isso é essencial, mesmo tendo começado ano passado. De abril, mais ou menos, eu comecei a participar do programa O Brasil Conta Comigo do governo federal, onde aqui em Sergipe fiquei atuando na linha de frente contra a Covid exclusivamente por mais ou menos 20 semanas, pouco mais de 20 semanas diretamente, carga horária de 40 horas por semana. Só agora consegui ter acesso à vacina, então é muita felicidade mesmo, muita felicidade. Eu digo para você que, assim, né, sua história ela foi conhecida pelo país inteiro quando você foi aprovada em medicina aos 14 anos, né? E aí você precisou, inclusive, ingressar na justiça para ter acesso àquela, né, oportunidade que surgiu em sua vida. Com tão pouca idade, você conseguiu e hoje você está aí. Já nós temos imagens, inclusive, aí do Fala Brasil, imagens que foram realizadas, né, aqui em Sergipe. A nossa querida repórter, à época, Lilian Fonseca, ela mostrou essa história aí no Telejornal Nacional e você teve uma repercussão, né, incrível. 14 anos. A que você atribui aí tanta dedicação e um sucesso tão grande aí com a conquista do ingresso na universidade? Então, Jaqueline, tudo é um conjunto muito grande, é um conjunto que parte não só da escola, mas ele vem muito de trás com a criação familiar. Começa com a criação, orientação da base, vai para a escola e eu atribuo o diferencial para o Enem, sobretudo, né, ingressei pelo Enem, mas a estratégia, ao treino. As pessoas, geralmente, elas ficam perdidas realmente por uma falta de orientação, por uma falta de noção direta, mas o essencial para quem deseja fazer um Enem, um vestibular, um concurso, é a prática. É a prática. Assim como o profissional se faz fazendo, a senhora sabe muito bem que um bom jornalista é aquele que treina, que pratica, que tem horas de gravação. O estudante, para uma prova objetiva, se destaca mais quando ele tem mais horas de treino. Então, é muito treino com questões, muito treino escrevendo e lendo. É um conjunto muito grande. Eu acredito que a grande questão não é a idade, e sim a dedicação que você tem. Seja num curto espaço de tempo, que aumenta a eficiência, seja no mais longo. Cada pessoa tem o seu tempo. O importante é começar, assim como o trabalho. O importante é praticar, é ir para o campo de atuação. Participar, acompanhar profissionais da área. Esse é o essencial. Expertise, né? Ela é muito importante quando você cita aí a profissão. Eu falo sempre aqui, né, em reuniões de pauta com a equipe, da importância da gente enxergar além, né? Da gente ir em busca, da gente querer o diferencial.
Se você faz o que todos fazem, você vai ser o mesmo sempre, não vai ter destaque, né? E a gente viu que você conquistou, através dos estudos aí, um destaque nacional. Todos os holofotes voltados para você. E acredito que você, inclusive, ficou assustado com tudo isso, né? Certamente, a pessoa, tudo aquilo que foge do comum, que tira a gente da zona de conforto, assusta de fato no começo. Mas eu sempre me concentrei em difundir ao máximo possível o que eu penso para poder ajudar as pessoas que estão desnorteadas, as pessoas que querem vencer na vida, mas não têm apoio, não têm noção. E eu sempre foco em medidas simples, medidas eficazes, porém com pouca necessidade de, digamos assim, pouca necessidade financeira, pouca disposição de colégios. Às vezes a pessoa não tem condições de cursos e tal, mas eu sempre incentivo a pessoa a fazer sozinho o máximo possível. Sim. A ter uma caminhada mais autônoma mesmo. Sim. Como a senhora você, disse, no primeiro ano, estudava na Escola Estadual Murilo Braga. Pode chamar você, viu? Porque é puro respeito, muito jovem. Obrigada, puro viu? Respeito. Eu tenho quase a sua idade, então assim, pode... Certamente. Eu também fui muito jovem, entrei na televisão muito jovem, assim. Não foi aos 14, mas foi lá, foi aos 18, pronto, viu? Meus parabéns. Brincadeiras à parte, queria eu, carreira, né? Muito obrigada. Queria eu também, assim, mas não importa o tempo, né? O que importa é a dedicação de cada um. Porém, Exatamente. Você mostrou que desde cedo, quando a gente quer algo, a gente pode conquistar e a gente pode, sim, ter um resultado positivo, porque realmente o que surpreendeu na sua trajetória foi aos 14 anos você ser aprovado num curso que é tão difícil, né, e que você, inclusive, estudava no primeiro ano numa escola estadual, né, que era a Murilo Braga, e aí mostrou para as pessoas que quando se quer mesmo, a gente consegue, não importa os desafios e as dificuldades que a gente venha a passar. Mas hoje o momento é outro, né, a gente retomou essa história para situar todo o nosso telespectador e internauta, mas hoje, né, você já está se encaminhando aí para sair da faculdade. Eu quero que você me conte um pouquinho de tudo isso que você tem vivenciado nos últimos meses, especificamente, né, de um ano para cá. Muita coisa mudou com essa pandemia e você, inclusive, passou a fazer parte do programa Brasil Conta Comigo na linha de frente. Então, assim, quantos desafios você tem encarado na sua vida, hein, Vitor? Então, Jaqueline, realmente, e é exatamente o que você colocou, a pessoa tem que procurar o diferente. Então, tem que procurar, se todo mundo fala que é só livro, pare para pensar, pense sozinho um pouco, pergunte para um profissional que você admira, converse com sua família e veja, é isso que eu quero? Se sim, tem que ir atrás, não pode ficar preso a paradigmas, a padrões gerais. Por exemplo, na faculdade, geralmente espera-se, pelo menos isso atualmente, né, os médicos antigamente não, mas espera-se chegar a um estágio para começar a acompanhar um profissional. Não deve ser feito isso, não recomendo. Recomendo ir atrás de um profissional, de fato, para você acompanhar. Desde o 5º, 6º período, comecei a frequentar o hospital de urgência, a gente já tinha práticas no hospital universitário, comecei a frequentar o hospital regional e na minha cidade fui muito bem recebido também nos postos de saúde para ter muito contato com a atenção básica, isso desde o 6º período. Quando a gente chega no final do 8º período, que no caso é exatamente o 9º período, o começo do 9º período, entra no internato médico, que a senhora que você comentou. O internato médico, ele é a fase final do curso. São 2 anos de basicamente puro estágio. Sim. Algumas aulas teóricas, claro, mas essencialmente de estágios, onde nós contemplamos as 5 grandes áreas da medicina, que é a medicina da família, com a psiquiatria, a pediatria, a cirurgia geral, a ginecologia obstetrícia e a clínica médica, que dentro dela entra a cardiologia, a reumatologia, todas as grandes áreas da clínica. E logo quando eu estava no meio do meu primeiro ano do internato, veio a pandemia e me inscrevi, assim como boa parte dos meus colegas, né? Mas aqui em Sergipe, creio eu que só Itabaiana e Lagarto convocaram. Eu vim atuar na linha de frente diretamente por cerca de 20 semanas, onde fazia atendimento a adultos e, sobretudo, crianças com Covid, que é uma coisa extremamente difícil, criança com Covid. Tem bastante e, por ter muitas manchas, que são os exantemas pela pele, se confunde com muitos diagnósticos diferenciais da própria pediatria.
Além disso, todo o risco, claro que todo mundo estava correndo risco, mas eu acredito o seguinte, se o jovem estudante de enfermagem, de medicina, de farmácia, de fisioterapia, ele quer seguir essa área, ele tem que estar disposto a se arriscar de fato, porque a vida do profissional da saúde é essa, é risco constante, mas um risco com cautela, um risco com prudência e amparado, claro, na teoria e na lei. Mas temos que nos desafiar, temos que ir para frente. Temos que ir para o pronto-socorro, para a sala de cirurgia, para a sala de parto. Está tendo Covid? Eu acredito que um estagiário da saúde, que é final de curso, que por sinal está amparado pela lei da vacina, ele tem sim que, se possível, se a universidade liberar, boa parte das universidades estão funcionando, tem que ir mesmo para a linha de frente, tem que atuar com todo o cuidado possível, higienizando as mãos, todos nós sabemos, mas com capote, com shield face. Tem que tomar todo cuidado, mas tem que participar. Esse é um momento único. Esse aqui é um momento de guerra, Jaqueline. É basicamente um momento de guerra que nós estamos vivendo contra o coronavírus. Sim. E temos que aproveitar ele também para sair extremamente fortalecido, sair um profissional com muita competência para entubar, com muita competência e habilidade para colher gasometria, com muita habilidade para pensar rápido, tomar decisões rápidas. Isso é essencial. Isso é algo que a pandemia está proporcionando, apesar de todos os pesares e dificuldades, mas está proporcionando para a juventude que está prestes a se formar, que está modelando e formulando ainda como vai ser o futuro profissional, que o profissional se faz fazendo de fato. Verdade. Vitor, as pessoas ainda se assustam quando encontram com você, vê esse rosto assim, né, tão jovem, aí fala, olha, você percebe que as pessoas ainda se assustam com a sua pouca idade? Uma boa parte já que percebe assim, se comentam sempre, né? Sabem que eu entrei cedo, mas ainda assusta um pouquinho às vezes. Assusta um pouquinho. Mesmo depois de criar barba, ainda reparam muito na juventude. Olha, e há poucos dias aí, né? Você percebeu que saiu o resultado do Enem, como foi para você nessa reta final de formação, né? Olhar para os tempos de vestibular, encarar tudo isso e pensar na juventude. Eu sempre gosto de encarar a fase que eu estou, desde que eu fui aprovado a primeira vez e depois fui aprovado uma segunda vez. Mas, assim, fora essas, eu sempre foquei essencialmente na faculdade, na formação. Ao ver os colegas, ainda muitas pessoas, muitas mesmo, no meu Instagram, por exemplo, eu sempre estou lá tirando dicas, fiz alguns vídeos gravados e deixo lá sobre como estudar, como montar rotina e sobre o coronavírus também. Mesmo estando na faculdade, eu nunca parei de prestar apoio ao pessoal, tudo gratuito, claro, só para ajudar mesmo, porque são poucas coisas recompensadoras como ajudar alguém e orientar de fato, porque a orientação, eu acho que em parte é até melhor do que a ajuda em si, porque a orientação é para a vida. A ajuda é momentânea, a orientação ela é para a vida. Eu gosto muito e ainda me surpreendo com esses resultados do Enem, com essas brincadeiras que aparecem. Olha, eu lembro que inclusive você, né, mesmo após ter entrado na universidade, voltou a fazer o Enem e foi aprovada novamente em medicina. Exatamente. Por que você optou em repetir o exame à época? Ficou muita conversa, assim, foi sorte, eu me matriculei de novo, já tinha começado a faculdade, fui, aí acertei mais questões, tirei mais nota e passei na colocação melhor, passei em segundo lugar ao invés de sétimo. Olha aí. Mas não usei essa vaga, eu só usei a minha primeira. Certo, foi um objetivo que você tinha de mostrar às pessoas que com estudo era possível e que você tinha conseguido por seus méritos e aí fez questão de fazer mais uma vez, é isso? Estava em greve também, aproveitei e testei meus conhecimentos mais uma vez. É sempre bom. Um teste, um desafio sadio, só tem a ganhar. Qualquer conhecimento é extremamente válido. É verdade. Você falou aí algo que eu acho que é mágico para todo mundo, né? Tudo que a gente faz de forma sadia, de que a gente nos desafie, vale a pena, né? Isso que é o que da questão, da gente poder... É essencial. Ter o entendimento e o discernimento de saber o que a gente pretende com o que a gente faz, né? Então, assim, percebo você um jovem super dedicado, talentoso nessa entrevista, o preparo que você tem. Então, você está de parabéns. Mas nesse período todo, o que é que você conseguiu de todos os atendimentos que você fez, dessa experiência, do aprendizado, o que é que você consegue resumir para a gente de tudo isso? O que significa a medicina na sua vida?
A medicina, para mim, e eu acredito que para boa parte das pessoas que vivem imersos nesse meio, ela é mais do que uma profissão, ela é um meio, é um estilo de vida, é um jeito que você acorda nela e vai dormir nela, você não sai, não se desvencilha, você vive antenado mesmo nas atualizações, lendo diariamente. E melhor, Jaqueline, eu com o tempo, isso graças também a uma professora minha de psiquiatria, comecei a enxergar a medicina de uma forma mais interessante, que a medicina, com o passar dos tempos, ela começa a ficar muito ramificada, muito sub especializada. E ela sempre contava que, por exemplo, não devemos encarar o paciente como o Jack Stripador ele encarava, ele dividia tudo. Não devemos dividir, devemos ver o paciente de uma forma única. Das experiências que eu tive consultando, certamente o que eu aprendi primariamente é que cada consulta é um mundo. Você não pode entrar com preconceitos, você não pode entrar com ideias preconcebidas, o paciente não pode falar que está com uma dor em determinado lugar, você dizer é isso e não escutar, não. O melhor aparelho de exames do mundo não é a ressonância, não é o PET scan, não é o PCR do Covid, não. O melhor aparelho de exame do mundo é o ouvido, é a audição, é escutar o que o paciente tem a dizer, é dar atenção. A medicina se constrói muito mais na atenção do que no equipamento, do que na cirurgia, muito mais na atenção, no apoio primário, na dedicação exclusiva que você tem ao paciente. Isso é o maior ensinamento que posso deixar. E, claro, a essencialidade em sempre estar se atualizando, sempre estar ligado em tudo. Por exemplo, determinada pessoa acredita que deve seguir a ortopedia, mas mesmo assim ela não pode deixar de estudar a ginecologia, não pode deixar de estudar a cardiologia, tem que estar sempre concentrado em tudo, digamos assim, que a medicina é uma. O paciente ele é um, o organismo é um. Se tivermos essa visão generalística e humanística do paciente, boa parte dos problemas vão se resolver de forma bem espontânea, sem problemas, sem embate, sem tanto problema jurídico, sem tanto problema de relação. A relação médico-paciente é essencial. E o estudante de medicina, eu diria que mais do que o trabalho, a função dele principal é observar. É estar presente, observar todos os tipos de médico, observar todos os tipos de paciente, observar todas as situações e sempre fazer reflexões próprias. A reflexão é a parte fundamental da formação, que é onde você começa a ver no que você quer espelhar, no que você vai seguir, como agir, como manter a calma. Tem situações estressantes, tem situações problemáticas a todas as profissões. Na área da saúde talvez seja mais específico ainda, mas problemas de agressividade, discussões acontecem em todo lugar. É sempre importante a gente, enquanto estudante, estar se desafiando, estar em todos os locais, todos os tipos de hospitais, de frente de urgência, especializada, justamente para ter contato com tudo, para poder aprender a se portar, para aprender o que estudar. Não é só estudando, é aprender o que estudar, igual o Enem, e aprender o que fazer, para aí sim se dedicar essencialmente àquilo que a gente quer seguir. Vitor, eu quero te agradecer, assim, de coração, porque você, como aluno, deu uma aula de professor. Né? E o que eu percebi demais. Em você, de verdade, que me deixou muito feliz, foi esse seu lado humano. E que muitos doutores, pós-doutores, né, tenham aprendido a lição aí de um estudante, o Vitor. Quanta gentileza, Jaqueline, quanta gentileza. De verdade, você, assim, tocou em algo que é essencial, e eu sempre digo, em qualquer profissão, você tem que olhar o outro com amor, olhar o outro com profundidade e ouvir, sempre, né? Sempre entender o outro. E isso realmente não tem aí faculdade que ensine, não, é só a vida. Parabéns, muito obrigada, viu? Que Deus continue iluminando o seu caminho e que todos os pacientes que cheguem até você, que saiam mais esperançosos com essas palavras, porque o que a medicina não conseguir fazer, pelo menos o seu entusiasmo vai alcançar lá bem fundo, tá bom? Muito obrigada. Jaqueline, quanta gentileza, eu que agradeço pelo convite, de verdade, meus parabéns pelo ótimo trabalho, viu? E muito obrigado mesmo, são palavras como essa que deixam a gente cada vez mais motivado para seguir nesse caminho. Obrigado de verdade mesmo. Muito Fiquei obrigada. Emocionado. Obrigada a você. Eu também fiquei aqui, né? Nossa, gente, muito bom ver um profissional, né,
prestes a sair da faculdade já, um profissional, porque já estou na linha de frente, a gente pode assim dizer, e falar, né, exatamente desse lado humano, que é o que muitas vezes a gente se vê esquecido, tá? Então, para todos vocês, nossos heróis da saúde, aquele abraço especial. Mas muitas vezes a gente também escuta histórias, né, de uma certa frieza e dor que incomoda a pessoa que está do outro lado, que também sofre. Então, que a gente possa olhar, sei que é muito difícil, mas com mais humanidade, todo o trabalho que vocês desenvolvam, tá bom?